está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Boa noite, gente. Da paz do nosso Mestre maior Jesus, que nos ilumina a todos de sempre. Mais uma vez,
É gostoso de falar como é bom ter vocês aqui. E rever pessoas que fazia um tempo que a gente não via. Muito gostoso. Então sejam todos muito bem-vindos. Porque esse trabalho é feito para nós. Não só nós que viemos aqui na casa, mas principalmente para todos que se achegam e se sentam aqui. Porque a ideia é a evangelho-terapia. A ideia é que a gente se alimente um pouco mais de algo mais profundo. Não só do alimento material, mas do alimento espiritual. É o que nós fazemos na nossa casa. Todas as semanas nos alimentamos, nos fortalecemos, às vezes nos limpamos, né, para seguir o nosso dia a dia. Então estamos nos reunindo novamente, com a casa aberta, os portões abertos, graças a Deus, seguindo todos os protocolos. Todos os protocolos da nossa vigilância, da segurança, nós estamos seguindo. Distanciamento, uso de máscara, álcool gel, medição de temperatura. Nós não estamos pondo as águas, porque as águas teriam problema, então cada um traz a sua aguinha, deixa para fluidificar, quem quiser pegar um copinho de água, seguro, é a sua, e tudo mais. E depois nós fazemos os passos nós estamos fazendo poucas pessoas, dentro da sala de passe, com espacejamento, portas abertas, tranquilo, procurando manter a segurança em todo o local. Então sejam todos muito bem-vindos. Que Deus ilumine a todos e consigamos sair daqui com aquilo que nós viemos buscar. Hoje o Cássio vai estar fazendo para nós uma pergunta do livro dos Espíritos, juntamente com a explanação do Evangelho. Depois nós vamos ter as vibrações que a Ângela vai fazer para a gente. E a prece final que a Priscila vai fazer para a gente. Tá? Então, antes de iniciar o trabalho, a gente sempre agradece a Deus a oportunidade e começa com uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com essa prece, pedimos permissão para dar por abertos trabalhos. Bora. Oi? Beleza? Boa noite a todos. A questão do Livro dos Espíritos desta noite é a questão 231. E Allan Kardec pergunta se os espíritos errantes são felizes ou são infelizes. E no tema do Evangelho da noite vai falar sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. É uma frase de Jesus. Para entender exatamente se os espíritos errantes são felizes ou infelizes, vamos entender o que é um espírito errante. Porque como é uma tradução do francês, é uma palavra meio estranha para nós, ok? Existem 3 categorias de espíritos. Primeiro, a condição nossa de encarnado. Então, a primeira categoria, os espíritos estão encarnados. A segunda categoria são espíritos que estão no plano espiritual aguardando a reencarnação. São os espíritos errantes. Então, errante vem de erraticidade, vem de plano espiritual. Espíritos desencarnados aguardando a próxima reencarnação, que pode levar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, mas eles estão aguardando a próxima reencarnação. São espíritos reencarnantes. Essa é a segunda categoria. Então a questão do Livro dos Espíritos fala dessa segunda categoria. E a terceira categoria são os espíritos puros, aqueles que não têm mais necessidade de reencarnar, mas reencarnam, ainda bem. Porque nos servem de exemplos. Então, espírito errante, ele é feliz ou ele é infeliz? O espírito encarnado, ele é feliz ou ele é infeliz? Veja, felicidade não é uma questão de você estar encarnado ou desencarnado. Você está na matéria, como nós estamos, ou estarmos no plano espiritual. Felicidade é uma questão consciencial. Então tem muita gente feliz encarnado? Com certeza. Tem muita gente infeliz? Tem. Então estar errante, estar na erraticidade, estar no plano espiritual, estar desencarnado, a fórmula é a mesma.
a fórmula é exatamente a mesma. Então, quem é feliz é o espírito essência, não é o corpo. Não é estar encarnado ou estar desencarnado. A hora que eu estiver no plano espiritual, eu serei feliz. Não. Se você é feliz aqui, você vai continuar sendo feliz. Se você é infeliz, você vai continuar sendo infeliz. Aliás, a gente acha que felicidade e infelicidade são palavras contrárias. Não são. O prefixo in na frente da infelicidade significa que você está negando a felicidade. É um prefixo de negação. Você é feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Nós não sabemos o que é felicidade, mas Deus nos criou para sermos felizes. Então, quando eu falo eu sou infeliz, significa que eu estou negando a felicidade. Mas a felicidade, ela não está em coisas materiais. Ela não está em pessoas. Ela não está em lugares, ela não está em posições sociais. Isso nos traz satisfação e momentos de felicidade. Mas eu estou falando aqui de uma outra felicidade, de uma paz de espírito, de uma paz de espírito. Então, felicidade é quando você encontra a paz de espírito. Então, se você é infeliz, é porque você não está encontrando a paz, a sua paz de espírito. E cada uma é uma. Não existe uma regra para todos. Cada ser humano encontra a sua própria felicidade, o seu próprio ponto de equilíbrio. Então, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos errantes são mais ou menos felizes, ele quer dizer o quê? Que quando nós estamos no plano espiritual, nós não estamos sujeitos a toda essa densidade de quando nós estamos encarnados. Só uma referência para vocês. Não levem ao pé da letra, mas serve como uma referência. Quando nós estamos desencarnados, nós temos um corpo igualzinho a esse, com todas as necessidades fisiológicas atuantes. Não falta nada, ok? Porém, é um corpo aproximadamente 1000 vezes mais leve do que esse. Então, 70 quilos, 70 gramas. É só uma referência para vocês terem uma ideia, a diferença de densidade. Se o corpo é menos denso, significa que o espírito, que está preso a um corpo, e a menor prisão que existe é o corpo, porque só cabe um espírito dentro. Então, se o espírito está num corpo 1000 vezes mais leve, ele consegue sentir melhor o que está acontecendo dentro de si e o que está acontecendo fora de si. Então, a sua percepção fica mais apurada quando nós estamos no plano espiritual. Mas nós não somos melhores ou piores, somos o que somos. Porém, como a densidade é bem menor, você começa a se reencontrar consigo mesmo. Por exemplo, aqui dá até para disfarçar. A única coisa que nós não disfarçamos aqui é o olhar. O olhar é algo que você não disfarça nunca. Um olhar alegre é um olhar alegre, um olhar triste é um olhar triste. Mas a gente coloca um óculos escuro e resolve o problema, ok? No plano espiritual não tem isso. Porque o seu corpo inteiro, devido à sua densidade, reflete aquilo que você está sentindo. Então a diferença é que quando nós estamos no plano espiritual, que nós não estamos numa monoideia, nós não estamos no processo de auto-obsessão, nós estamos espíritos intermediários ou medianos, nós ficamos mais acessíveis aos nossos próprios sentimentos. Então, o que muda é isso, não é uma questão de ser mais feliz ou menos infeliz. Se você pauta a sua vida como encarnado, buscando valores eternos, buscando coisas que agreguem valores, aquilo que vale a pena, você desencarna e continua sendo da mesma forma. Não mudou nada. Se você é um espírito negativista, pessimista, como encarnado, você continua sendo um espírito negativista e pessimista quando desencarnado. Porque essa é uma estrutura do espírito, não é uma estrutura do corpo, não é uma estrutura de você estar encarnado ou desencarnado. Então o espírito errante é tão ou mais feliz quanto nós, dependendo dos valores que eles agregam. Essa é a questão 231. No Evangelho da noite, Jesus fala assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós vamos analisar essa frase de Jesus por 3 linhas: pela ciência, pela filosofia e pela religião. Mas para isso eu tenho que voltar na questão 27 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta
das 3 essências do universo, a tríade do universo, Deus, Espírito e Matéria, que nós, didaticamente, nós estudamos de forma separada. Então, estudo Deus, estudo a matéria, estudo o Espírito, mas nunca está dissociado, está sempre junto. É só de forma didática que você separa, para entender um pouco melhor essas 3 essências. Aí a pergunta vem, em cima da questão 27 do Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. Por que existe a matéria? Qual é o objetivo da existência da matéria? Qual é a razão da matéria existir? Aí vem a segunda pergunta. A matéria evolui? Dentro da questão 27, você fala por que existe a matéria, e a segunda pergunta você fala, a matéria evolui? Primeiro, a matéria não evolui. Ela é modificada, ela é transformada, mas ela pode voltar no seu estado de origem. Tudo que volta ao seu estado de origem não evolui. E ela não tem inteligência, a matéria é passiva. Todas as transformações, modificações que acontecem na matéria é feito sobre o influxo de uma inteligência. Por exemplo, nosso corpo físico, quando nós desencarnarmos, para onde vai a matéria? Volta para a natureza. Para que exatamente? Para dar vida a outros seres. Não importa se é do reino vegetal, do reino animal ou se é do reino nominal. A matéria volta para a natureza para ser retrabalhada. Então esse corpo físico que veio da natureza, ele retorna para a natureza. Então a matéria não evolui. A primeira questão, para que ela existe? Toda matéria disseminada no universo, das subpartículas atômicas às grandes galáxias, só tem um fundamento, só tem um objetivo, só tem uma razão: servir de morada para o espírito. Interessante, porque a matéria, com as suas leis da física, da química, ela vai nos proporcionar evolução. Então existe algo no universo chamado determinismo divino, a evolução. A evolução. Nós saímos das mãos de Deus de forma metafórica, simples e ignorante, e vamos retornar sábios e virtuosos. Mas é um caminho longo, de bilhões e bilhões de anos. E para isso nós precisamos da matéria. A matéria vai nos servir de corpo de manifestação. A matéria vai exercer sobre nós forças que no início do nosso processo evolutivo nós éramos um escravo da matéria. Chega um momento que nós transformamos a matéria em nossa escrava. Porque nós temos inteligência e discernimento e sabedoria suficiente para manipular a matéria, para que a gente continue evoluindo. Mas no início do nosso processo evolutivo, não. Éramos seres essencialmente instintivos. Então a matéria fazia aquela força sobre nós e nós trabalhávamos em cima daquilo, ok? Como os reinos anteriores a nós. Então a matéria, para que ela serve? Para dar sustentação, para dar condições, para que a gente possa evoluir intelectualmente. Então a matéria, com suas leis, vai fazer com que a gente cresça, evolua intelectualmente. Mas moralmente, a gente só evolui com outro espírito. Você não evolui moralmente através da matéria. A matéria não te dá a estrutura de você evoluir moralmente. Quem vai te dar a estrutura de evoluir moralmente é o outro espírito. Aí sim, nos embates, nas dificuldades, nas reavaliações, você vai revendo os seus conceitos. Mas para isso você tem que conviver com um igual, um espírito, na condição humana, para que você possa evoluir moralmente. Então, essa matéria disseminada no universo, ela tem esse fundamento: servir de propósito para a nossa evolução. A matéria que está fora de nós, a matéria que nós fazemos parte. Então nós precisamos de um corpo. De onde vem esse corpo? É da matéria, que sofre sucessivas transformações até chegar à condição que nós precisamos. Então a matéria, ela se apresenta em estágios que alguns nós conhecemos, mas a maioria nós não conhecemos. A maior parte dos estágios da matéria nós ainda não conhecemos. Conhecemos o sólido, o líquido, o gasoso, o radiante, o ultra radiante, mas daí para cima a gente não consegue mais entender quais são os estágios da matéria. Nós sabemos que existe uma matéria elementar, conhecida como fluido cósmico universal. A matéria
princípio de tudo, mas não deixa de ser matéria, ok? E essa matéria vai sofrendo sucessivas transformações, modificações, para atender às nossas necessidades. Então a matéria existe no universo com um único propósito: atender às nossas necessidades evolutivas, desde as subpartículas às grandes galáxias, ok? Aí vem a frase de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. A primeira linha de pensamento é a linha da ciência, e é a mais fácil de se entender. Há muitas moradas na casa do meu Pai. São os planetas, são os sistemas, são as galáxias. Então hoje a astronomia diz o seguinte: existem milhões de galáxias. Cada galáxia com os seus milhões de sóis, cada sóis com os seus trilhões de planetas. Então cada planeta é uma escola diferente, é um ano letivo diferente. Então à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos mudando de planeta. O planeta Terra já foi um planeta primitivo? Sim. É um planeta de provas e expiações no final de um ciclo? Sim. Vai ser um planeta de regeneração? Sim. Mas é um planeta intermediário. A regeneração é um planeta intermediário. Depois, planeta divinos e planeta celestes. Então são 5 categorias de planetas físicos. Depois nós temos os planetas espirituais. Ok? Hoje a astronomia já fala de universos. Colocaram um S no finalzinho, porque já estão descobrindo que esse universo, conhecido por nós, que tem 13,8 bilhões de anos aproximadamente, é só o conhecido por nós. Mas existem outros universos, veja, com seus planetas, com seus sistemas. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos mudando de planeta. Então, os planetas que significam escolas. Nada mais do que escolas. Só que nós não ficamos na escola, nós somos espíritos em experiências terrenas. Nós não somos corpos tendo experiências espirituais. Ok? Primeira coisa, somos espíritos em experiências terrenas. Não somos corpos tendo experiências espirituais. O que significa isso? Que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. É o universo. Aqui é uma escola, uma abençoada escola, mas é uma escola. Okay? Então o planeta Terra, provas e expiações, é categorizado pelo segundo mundo, dos mais atrasados que existem, moralmente falando. Moralmente falando. Intelectualmente, nós até estamos no século XXI, intelectualmente. Moralmente, nós estamos na Idade Média, ainda. Não evoluímos muito. Os nossos valores não evoluíram muito em relação ao quesito moral. Intelectualmente, não. Estamos no século XXI, ok? Mas os valores, as perspectivas, as intenções e os objetivos são os mesmos que existiam na Idade Média. Então, moralmente, nós evoluímos pouco de 500 anos para cá, ok? Então, a primeira linha de pensamento são os planetas materiais, os mundos, que a astronomia sempre nos traz novas novidades nesse sentido. A segunda linha é a linha da filosofia. Como é que a filosofia entende essa frase de Jesus? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Aí nós não vamos sair do planeta Terra para entender. Então o planeta Terra tem 7 camadas espirituais. 7 camadas. Nós estamos na crosta. Uma delas. A primeira chama-se abismo, a segunda subcrosta, a terceira crosta, a quarta umbral, a quinta artes em geral, a sexta amor fraterno e a sétima diretrizes do planeta. Então são 7 camadas espirituais. As últimas 2, amor fraterno e diretrizes do planeta, são para seres mais evoluídos, mas ainda atrelados ao planeta. Estão no planeta Terra. Ok? Então nós estamos na crosta. Cada fase, cada divisão tem uma vibração. Tem uma vibração. O abismo vibra de uma forma, a subcrosta vive de outra forma, a crosta vive de outra forma, o umbral vive, e aí vibra de uma forma. Qual dessas camadas que nós estamos vibrando? Então é uma questão de, eu posso até estar encarnado na crosta, mas aonde estão as minhas vibrações? Onde estão os meus sentimentos?
no abismo, na subcrosta, na crosta, no umbral, e cada camada dessa ela é dividida em outras camadas, em subcamadas. No umbral, por exemplo, a gente sabe que existem 3, umbral médio, grosso e fino. As colônias espirituais, elas estão todas no umbral fino. Todas as colônias espirituais estão no umbral fino. Então a vibração de lá é outra, apesar de estar no umbral. Ela está no umbral fino. Esses grandes missionários que reencarnam entre nós, no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo das artes, no campo da religião, de onde eles vêm? Artes em geral. Eles vêm desta camada, do primeiro degrau de artes em geral. E esses missionários, quando reencarnam entre nós, eles nos trazem exemplos. Nem eles mesmos se reconhecem missionários, porque eles têm um sentimento, eles têm uma virtude chamada humildade. Então eles mesmos não se sentem missionários. Eles estranham nós não fazermos as mesmas coisas que eles, porque para eles é comum, é normal agir daquela forma, ser solidário, ser fraterno, conhecer profundamente uma ciência. Para eles é tão natural, é tão espontâneo, que eles acham estranho que a gente não faça a mesma coisa. Mas por quê? Na camada que eles vivem, todo mundo faz. É comum, é normal todo mundo estar naquela categoria. E eles só estão no primeiro degrau de artes em geral. São vários degraus, inclusive. Então, quando eles reencarnam para nos servir de exemplo. Então, eles estão na crosta? Fisicamente, sim. Sim. Mas eles estão vibrando em artes em geral. Então, não importa em que camada você esteja fisicamente. O importante é saber aonde você está vibrando dentro dessas camadas. Quando nós carregamos mágoas, ressentimentos, ódios, desejo de vingança, isso é categoria da subcrosta. Lá todo mundo vibra isso. Lá é normal, é comum as pessoas vibrarem esse sentimento na subcrosta. É normal. Então, quando nós decidimos manter essa linha de frequência dentro de nós, nós estamos na crosta fisicamente. Espiritualmente, nós estamos na subcrosta. Então, pela filosofia, você está em algum lugar fisicamente, mas você pode estar vibrando em um deles. Em um deles, ok? Pela linha da religião, é a mais importante de todas. É a mais importante de todas. Entender quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. Já entendemos pela ciência, que são os mundos físicos. Já entendemos pela filosofia, que é uma questão de vibração, não é mais uma questão física. Mas quando ele fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, pela linha da religião, o que será que ele queria dizer? São exatamente os nossos sentimentos. Aonde nós vibramos em nós. Então, independe de onde você esteja, em que planeta você esteja, em que sistema você esteja, é aquilo que você carrega no seu coração. A verdadeira religião é aquilo que você traz no coração, não é uma questão de rótulo. Vou dar um exemplo mais prático. De artes em geral, e às vezes amor fraterno, reencarnam espíritos, não na crosta, eles reencarnam na subcrosta, no abismo, aonde precisa deles. Então, às vezes, o extremo da violência com o extremo da paz, para ter um equilíbrio. Então, esses espíritos já experimentados, sábios, virtuosos, aonde eles estão? Fisicamente, nos piores lugares. Física, aonde precisa deles. Deus não vai investir tanto num espírito para que ele fique tocando harpa, por exemplo, em um campo florido. Não tem essa necessidade, ok? É necessário que você invista num espírito, como está investindo em nós, todos nós, ok? Porque Deus conta conosco daqui a 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos, para que a gente possa, através de todo esse conhecimento, de toda essa experiência, estar nesses lugares, servindo de exemplo. Então, fisicamente, você até está lá, fisicamente. Mas onde está o seu sentimento? Em que camada você está vibrando da filosofia, mas aonde você mantém o seu sentimento? Isso é a verdadeira religião. Então, os anjos, os arcanjos,
raríssimos estão entre nós. Raríssimos estão entre nós. Eles estão na subcrosta e no abismo, aonde precisa deles. Então Deus forma os seus filhos, vamos falar assim, justamente para que nós nos ajudemos para construir um mundo melhor. Então toda vez, eu vou dar um exemplo mais prático, toda vez que a gente aprende uma virtude, toda vez que nós aprendemos, demora. Uma virtude leva anos, décadas, às vezes existências para você adquirir uma virtude, ok? Mas vamos falar dessa existência para ficar mais palpável. Vamos supor que a gente aprenda a virtude da educação, ok? Independente de onde a gente esteja, você já adquiriu aquela virtude da educação. Deus vai nos colocar exatamente onde não existe aquilo. Porque onde existe aquilo não precisa de você. Ok? Toda vez que eu aprendo alguma coisa, que eu assimilo alguma coisa, que aquilo faz parte do meu patrimônio, Deus vai me colocar exatamente onde não existe aquilo. Por duas razões. Primeiro, para ver até que ponto eu aprendi. Ok? Chama-se autoavaliação. E até que ponto o meu exemplo pode plantar sementes. Sementes que às vezes vão demorar 10 anos, 50 anos, não importa. Mas até que ponto o meu exemplo vai de alguma forma começar a melhorar aquele lugar. Então todo mundo gritando, você em silêncio. Todo mundo xingando e você pedindo por favor. Veja. Então toda vez que eu aprender uma virtude, Deus vai me colocar exatamente aonde não está. Não é castigo, muito pelo contrário. Ele está confiando em nós, nas nossas potencialidades, naquilo que realmente precisa. Veja, nós, todos, o planeta Terra hoje tem aproximadamente 8,5 bilhões de seres humanos encarnados. É interessante falar seres humanos, né? Porque a maior carência hoje do planeta Terra é de seres humanos. Existem muito poucos seres humanos no planeta Terra. Seres humanos, na acepção da palavra. Animais humanos é a maioria. É a maioria. Ok? Porque toda vez que nós focamos somente nas nossas necessidades básicas, só pensamos em nós, somente nas necessidades básicas, instintivas, nós não estamos se diferenciando em nada comparando com os outros irmãos mais novos. Se você passa a vida inteira só pensando em atender às suas necessidades básicas, instintivas, você não é diferente em nada de um ser que está no reino animal. Porque ele vive para atender às suas necessidades básicas. Porém, ele está fazendo exatamente o que se propõe. Ele é um princípio espiritual. Ele não tem consciência de si mesmo. Então, os nossos irmãos mais novos, os animais, por exemplo, eles vivem no instinto, é natural, mas é o momento evolutivo deles. Mas quando nós, seres humanos, vivemos somente para atender os instintos, nós não somos humanos, nós somos animais humanos. Porque o ser humano traz um diferencial. Qual é a nossa meta? Ser um ser humano. Mas o que é ser um ser humano? É, além de atender às necessidades básicas, claro, temos um corpo instintivo, mas existem outros valores. Altruísmo, solidariedade, amizade, fraternidade, compartilhar, espiritualidade. Veja, é disso que eu estou falando. O ser humano, na acepção da palavra, é aquela pessoa que está focada nisso. Está focada exatamente em sentimento de seres humanos. Qual é a meta? É ser um ser humano. Por exemplo, uma girafa cumpre 100% da sua meta. Uma flor cumpre 100% da sua meta. 100% da sua meta. Faz exatamente o que se propõe. E nós? Será que nós fazemos exatamente a proposta? Qual é a meta do ser humano? Será que é só para viver, para atender necessidades básicas, instintivas? Não, claro que não. É evidente que não. O ser humano é algo a mais. Veja, reino mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, e aí continua, ok? Então nós estamos no reino hominal, mas já visualizando o reino angelical, o primeiro degrau. São vários degraus, são muitos degraus. E qual é a característica do reino angelical? É um ser humano na acepção da palavra.
os primeiros degraus. É um ser humano na acepção da palavra. Então qual é a proposta? Ser um ser humano na acepção da palavra. Então o mundo hoje tem raríssimos seres humanos na acepção da palavra. Ok? Então qual é a proposta? É exatamente essa. Nós estamos em expiação, todo ser humano, tá? Todo. Os 8,5 bilhões estão exatamente nessas condições. Todos estamos em expiações, todos estamos em provas, todos estamos em missões. Okay? Só que o percentual varia de um para o outro. Uns estão muito mais em expiações, outros estão muito mais em provas, outros estão muito mais em missões. Mas todo ser humano traz uma parte de si de expiação. O que é expiação? Passado. Traz lições ainda não aprendidas. Lições ainda não aprendidas que estão sendo reformuladas. Existem provas que são provas. Provas têm a ver com o futuro. Se expiação é passado, prova é futuro. Quando que eu me coloco em prova? Quando eu já entendi a teoria. Toda vez que eu entendi a teoria de alguma coisa, necessariamente eu tenho que me colocar em prova. Não é assim que funciona? Então algumas lições nós já aprendemos da teoria. Então é hora de se colocar em prova. Então nós estamos em expiações? Sim. Estamos em provas? Sim. Mas também temos missões. Cada um de nós temos as nossas missões. Já que nós gostamos dessa visão dualista, né? Temos uma visão dualista, certo e errado, ok? Vamos buscar essa linha de pensamento. Vamos entender que o universo também teria essa visão dualista, para ficar fácil para nós. Para o universo, ou nós estamos aprendendo, ou nós estamos aperfeiçoando. Veja, enquanto eu estiver aprendendo, é natural, é humano equivocar-se, cair no mesmo erro 10, 20, 50 vezes, porque você está num processo de aprendizado. E depois que eu aprender essa falha, depois que eu aprender essa lição, eu vou continuar passando por ela? Sim, mas com uma outra visão, com mais experiência, entendendo exatamente aonde eu falhei. Ok? Então, ou estou em aprendizado, ou estou aprimorando. Tem coisas que nós já sabemos fazer, nós já fizemos N vezes. Existem algumas tentações, vamos falar assim, que para nós já não tem mais sentido. É uma lição que já foi aprendida, ou pela dor ou pelo amor, mas que já foi aprendida. Então você está aprimorando sobre aquilo lá. E existem algumas situações que nós estamos em missões, ok? Aí é aquilo que você já aprendeu, você já assimilou, e muitas vezes você está aí para servir de exemplo naquela situação. Mas todo ser humano está nessa fase. E quando nós falamos dessa fase de transição, de provas e expiações para regeneração, vamos entender conceitos. Provas e expiações. O doente que não acredita na própria doença. Ele briga com o médico, ele briga com o medicamento, ele briga com a família, ele acha que todo mundo está doente, menos ele. Essa é a categoria provas e expiações. É o doente que não acredita na própria doença. Regeneração. O doente que acredita na própria doença. De que doença eu estou falando? Orgulho, arrogância, prepotência, vaidade desmedida. Estou falando dessa doença. Então, para a gente entender que todos nós somos doentes disso, e somos, em grau menor ou em grau maior, todos somos, é necessário primeiro você olhar para dentro disso. Entender o porquê e a razão. E aí sim, você aos poucos abraça, acolhe e vai entendendo qual é a lição essencial de cada sentimento. Aí você vai se tornando um ser humano. Essa é a proposta. Um planeta de regeneração são humanos. São humanos. Esses missionários mais próximos de nós, de onde eles vieram? De um planeta de regeneração. Esses que nós temos notícias, de onde eles vieram? De um planeta de regeneração. Já são espíritos regenerados. Já se regeneraram, não com o mundo. Nós ficamos imaginando, às vezes, que essa transição será externa. Maremoto, terremoto, tsunami, cometa. Esquecem, pessoal. Isso vai continuar existindo porque faz parte do planeta Terra, mas não tem nada a ver com a mudança de ciclo. Porque essa mudança de ciclo, provas, expiações para a regeneração, ela é interna.
ela é interna, ela não é externa. É uma mudança, uma transformação que nós, cada um de nós, do seu jeito, da sua forma, que está aos poucos elaborando. Eu quero ser um ser humano. O que eu preciso fazer para ser um ser humano? Para os outros? Não. Para os outros é uma consequência. Mas para você mesmo. Para você mesmo. Então, o planeta de regeneração é isso. Isso é a terceira morada da frase. Essa é a terceira morada. É a morada mais importante. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. Se você está em Júpiter ou no planeta Terra. Se você está numa outra galáxia. O que você carrega aqui é a sua morada. É a sua principal morada. Porque fisicamente você pode estar em qualquer lugar. Vibratoriamente. Mas o que você sente no coração? Quais são os seus sentimentos? Nós não somos espíritos imperfeitos. Nós somos perfectíveis. Essa é a palavra, tá? A evolução é uma escada que só sobe, não desce. Nós estamos num degrau. Na reencarnação que vem, nós estaremos num outro degrau, de cima. Na reencarnação passada, nós estávamos no degrau de baixo. É uma escada que só sobe. Às vezes nós patinamos em algum degrau, ok? Ou em alguma lição daquele degrau, mas nós estamos subindo. Você pode levar 10 anos, 100 anos ou 1000 anos, mas você vai aprender a lição. Porque é um determinismo divino. Deus nos criou simples e ignorantes, todos, inclusive Jesus, ok? Só que ele é um irmão bem mais velho do que nós. Ele tem aproximadamente uns 10 bilhões de anos de evolução na nossa frente, ok? Existem espíritos mais evoluídos, inclusive, ok? Mas existem espíritos bilhões de anos atrás de nós. A criação é incessante. Nesse exato momento está nascendo um princípio espiritual. Então nós teremos bilhões de anos na frente desse princípio espiritual. Então a todo momento nasce um princípio espiritual, que chega numa fase que ele se torna espírito. Nós, consciente de si mesmo. E aí sim, começa o nosso processo evolutivo moral, espiritual. Mas a terceira frase da frase de Jesus é exatamente a mais importante. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É exatamente o que eu tenho no meu coração. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.